Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá em Êxodo capítulo 13, o verso 17, nós vamos até o capítulo 14, versículo 14. Êxodo 13, versículo 17, até o capítulo 14, verso 14. A palavra do Senhor nos diz assim: Deus guia o povo pelo caminho. Tendo Faraó deixado o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do mar vermelho. Arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte a Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente deles vos acamparei junto ao mar. Então Faraó disse aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus oficiais contra o povo, e disseram: que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E aprontou Faraó o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou também 600 carros escolhidos de todos os carros do Egito, com capitães sobre eles, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram afoitadamente. Perseguiram-nos os egípcios, todos os cavalos e carros de Faraó, os seus cavalarianos e o seu exército, e os alcançaram, acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: será, por não haver sepulcros no Egito, nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos tratastes assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso o que te dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios que morrermos no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje verdes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Vamos orar, meus irmãos? Senhor Deus, nós acabamos de suplicar que a voz do Senhor nos guie, e a voz do Senhor é ouvida através da Tua palavra, Senhor. Nós acabamos de cantar que o Senhor sonde o nosso coração e molde o nosso andar. Este é o nosso desejo e tem que ser assim, Senhor, moldados pela Tua palavra. Senhor, fala conosco nessa noite. Senhor, nos ajude, ó Pai, a compreender a verdade tão preciosa da Tua palavra. Vivifica-nos, ó Deus, aguça os nossos ouvidos a percebermos a beleza da Tua palavra
e percebermos que o Senhor está presente a falar conosco. Assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Meus irmãos, quase o tempo todo nós precisamos nos deslocar de um lugar para outro. Vivemos os dias com muitas facilidades para nos ajudar no deslocamento, né? Por exemplo, o uso do GPS. Recentemente eu me surpreendi com um adolescente na rua que estava com seu aparelho celular ligado no GPS, procurando o endereço. Geralmente nós estamos tão acostumados a colocar no carro que nos surpreendemos quando alguém anda com o celular dizendo vira à esquerda, vira à direita, e aquele jovem, aquele adolescente estava sendo guiado na rua por isso. É uma ferramenta muito útil que nos oferece um direcionamento preciso, procurando o caminho mais rápido, procurando um caminho com menor trânsito. Geralmente, quando estamos num lugar que não conhecemos, numa estrada, o GPS nos ajuda e nos ajuda muito. No entanto, meus irmãos, nem sempre o GPS é infalível. Não é raro, e talvez você já deve ter se deparado com esta situação, com uma situação embaraçosa, onde nos sentimos perdidos, em aflição, e até mesmo em desespero, sem saber para onde ir. Meus irmãos, na nossa vida não é diferente. Veja, diante de nós, todos os dias são apresentadas diversas estradas. Diante de nós, todos os dias, são apresentados caminhos que nem sempre é fácil optar por qual caminho trilhar, por qual caminho seguir. Muitas vezes, acabamos escolhendo caminhos que não são apontados pelo Senhor. E quando isso acontece, nós precisamos correr urgentemente e voltar para o Senhor e clamar pela sua graça, pela sua misericórdia. Nessa noite, meus irmãos, a partir do texto que nós acabamos de ler, eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para uma perspectiva fundamental que Deus estabelece na condução da vida do seu povo, na história da vida do seu povo. Esse pode até parecer um tema simples, mas é profundo, é libertador. Deus conduz a nossa história. Deus conduz a minha história, Deus conduz a sua história, Deus conduz a história desta igreja. Meus amados irmãos, o texto que nós temos diante de nós, Êxodo capítulo 13, a partir do versículo 17 até o capítulo 14, é uma narrativa que marca o início de uma longa e exaustiva peregrinação de Israel rumo à terra prometida. Nessa narrativa, Deus nos mostra a maneira como eles deveriam percorrer e, o mais importante, por onde eles deveriam andar. Sabe, meus irmãos, eu quero olhar para esse texto dentro de 4 perspectivas que são cruciais, que marcaram a trajetória de Israel nessa caminhada do Egito até Canaã, até a terra de Canaã, e uma história que continua a nos ensinar. Uma história que também fazemos parte como povo de Deus, caminhando nessa terra, almejando um dia nos encontrarmos com o Senhor na Canaã celestial. Em primeiro lugar, meus irmãos, Deus conduz o seu povo por caminhos improváveis. Deus conduz o seu povo por caminhos improváveis. A primeira coisa que a gente pode observar aqui no texto, meus irmãos, é que a palavra nos mostra que Deus guia o povo por caminhos que aos olhos humanos parecem totalmente improváveis. Logo no início do texto que nós acabamos de ler, nós vemos que o povo, ao ser libertado do Egito, Deus não guiou Israel pela rota da terra dos filisteus. Embora fosse o caminho mais próximo, embora fosse o caminho mais rápido, a rota dos filisteus era uma rota comercial, uma rota conhecida como Via Maris,
que permitiria a Israel chegar à terra prometida em mais ou menos 14 ou 15 dias. Uma rota rápida, aparentemente mais segura por ser uma rota comercial. Entretanto, meus irmãos, Deus opta por um outro caminho, o caminho do deserto, seguindo ali em direção ao Mar Vermelho, um caminho que, como bem sabemos, não durou 14 a 15 dias, não durou 4 meses ou 40 dias, durou 40 anos. Um caminho que fora trilhado de forma pesada, juncosa. Esse caminho é um caminho improvável. É um caminho improvável porque inverte o senso comum do que seria mais prático, mais rápido. Nós vivemos numa vida tão corriqueira que pegar um caminho mais longo, distante, é quase que improvável, sendo que tem uma pista tão boa que podemos trilhar segura. E observe, meus amados irmãos, que a ordem de Deus aqui no capítulo 14, no versículo 2, ele expressa da seguinte maneira: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar, acampem à beira do mar, de frente a Baal-Zefon. Félix, você pode abaixar só um pouquinho esse microfone, por favor? É interessante, meus irmãos, que a palavra no hebraico, traduzida aqui por mudem o rumo, mudem a rota, ela carrega a ideia de que os filhos de Israel retrocedam. Carrega a ideia, meus irmãos, como que os filhos de Israel tivessem começado a sua caminhada e, de repente, ouvem Deus falar: voltem. Sabe, a expressão hebraica aqui, meus irmãos, não se trata de confusão, mas é uma instrução proposital da parte de Deus. E é interessante porque o verbo aqui no hebraico, meus irmãos, carrega a mesma ideia de conversão, de retorno, a mesma ideia de arrependimento, mostrando que muitas e muitas vezes o caminho que Deus nos propõe envolve voltar atrás para que avancemos em fé. Agora, ao olhar para esse texto, eu me recordo das palavras do reformador João Calvino quando diz: Deus frequentemente nos conduz por caminhos tortuosos para que aprendamos a confiar não em nossos olhos, mas em sua palavra. Sabe, meus irmãos, Israel precisava aprender que a caminhada com Deus nem sempre segue a lógica humana. Matthew Henry, ele diz o seguinte: Deus sabia o que era melhor para eles, ele os conduziu, não pelo caminho mais curto, mas pelo caminho mais seguro. E o caminho mais seguro, meus irmãos, não é o caminho que os olhos humanos podem contemplar, mas é o caminho que Deus estabelece. Aos olhos humanos, a ideia parecia uma ideia terrível. E pense, meu amado irmão, minha amada irmã, na situação. Este povo estava fugindo de uma superpotência, de um exército massivo. E Deus, que liberta o povo e tira o povo do Egito, da escravidão, manda para um lugar onde eles estariam encurralados entre o deserto e o mar. Olhar para frente é intransponível, olhar para trás, como recuar com um grande exército? E aqui, meus irmãos, é interessante o nome que se apresenta para nós no texto. O nome dos lugares sugere isso. Por exemplo, Migdol significa torre. Pi-Hairote significa uma abertura no canal. Baal-Zefon se refere a Baal do norte, ou um deus de Canaã que havia se infiltrado até o sul do Egito, mostrando que estava em um território de uma influência pagã. Parecia uma cilada, parecia um caminho sem saída, ou um caminho improvável. Porém, meus irmãos, essa direção não era uma direção insignificante ou sem propósito.
Muito pelo contrário, Deus conduzia o povo com um objetivo claro, para fazer com que os egípcios pensassem que Israel, que os israelitas estavam ali confusos, vagando, sem rumo, cercados pelo deserto. Deus estava dentro do seu plano, armando a sua estratégia contra Faraó, aquilo que ele já estava executando. Meus amados irmãos, assim como no caso de Israel, Deus muitas vezes conduz a nossa história por caminhos improváveis, por rotas que nós jamais escolheríamos por serem mais longas, difíceis, complexas. E a pergunta que surge é: por que Deus faz isso? Por que Deus nos conduz? E eu não vou dizer permite, mas por que Deus nos leva a caminhos que muitas vezes são tortuosos, difíceis? Guarde isso, porque Deus vê as coisas não como nós. Deus, Ele vê além. Deus vê as coisas que nós não podemos ver. Talvez você não está entendendo, ou não entenda o caminho pelo qual Deus tem te levado, mas Ele sabe o que está fazendo. Meu amado irmão, minha amada irmã, a rota mais direta pelos filisteus teria levado Israel a enfrentar uma guerra para a qual eles não estavam prontos. Era uma rota de colisão a uma guerra que poderia ter ali feito o povo se arrepender e ter voltado para o Egito. Sabe, era a misericórdia de Deus ao levá-los pelo caminho mais longo. Muitas vezes, meus irmãos, os nuncas, os nãos de Deus na nossa vida, pode ser que nós não consigamos entender no momento, naquela hora, mas Ele está fazendo uma obra. Pode ser que você não consiga entender o que Deus está fazendo, mas Deus nos poupa de enfrentar portas que Ele fechou. São os atos da sua misericórdia que só compreendemos ao olhar para trás, depois que passamos pelo deserto, pelas situações difíceis, e poder dizer: obrigado, Senhor, porque aos meus olhos era improvável, mas o Senhor tinha um caminho muito melhor. Meus irmãos, enquanto eu estava ao longo da semana pensando nesse texto, como é difícil para nós ouvir a voz do Senhor nos conduzindo por caminhos que nós não gostamos ou que não queremos trilhar. Como é difícil para nós ouvir o não de Deus. Como é difícil para nós orarmos, clamarmos: Senhor, me ajuda, e Ele parece que nos empurra ainda uma situação aos nossos olhos mais difícil. Mas Ele está no controle. E aí vem a segunda lição nesse texto. Deus, Ele conduz o seu povo com propósitos bem definidos. Deus nunca é pego de surpresa. Veja, meu irmão, minha irmã, em segundo lugar, o que nós vemos aqui é que a palavra nos mostra que este caminho improvável não era um caminho qualquer, era um caminho movido por propósitos bem definidos pelo Senhor. O que o Senhor queria ensinar? O que o Senhor estabelece? Primeiro, meus irmãos, era o caminho do Senhor exercer juízo sobre os egípcios e glorificar o seu nome. Deus estava pronto para dar um basta para a opressão de 430 anos que o povo de Israel havia passado. Não só isso. Deus também havia de trazer juízo sobre aqueles que oprimiram o seu povo. Ele endureceria o coração de Faraó para que os perseguissem, assim como Deus seria glorificado por meio de Faraó e todo o seu exército, e os egípcios saberiam que somente Deus, o Yahvé, é o Senhor. Sabe, meus amados irmãos, enquanto o mundo antigo acreditava nos deuses arbitrários, com muitos deuses no Egito, o Senhor se revela como Deus que se faz conhecido e que tem o poder sobre o deserto, sobre o mar,
sobre todas as coisas. Eu gosto muito do Salmo de número 49 ou 46, quando expressa dizendo: bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir o quê? A sua voz. E aí ele expressa nesse salmo: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. É interessante aqui no texto, meus irmãos, que a palavra hebraica para glorificar-se, ela expressa e pode ser traduzida em tornar-se pesado, ou tornar-se impressionante. Quando eu estava lendo, me desculpe aí os irmãos que não são fãs da Marvel, quando eu estava lendo essa tradução aqui, me lembrei de uma palavra que aparecia nos filmes da Marvel, quando o Thanos dizia: eu sou irresistível. Só que o Senhor não está aqui como um tirano naquele filme fictício. O Senhor não está dizendo: eu sou irresistível. Não, o Senhor está dizendo: não tem como suportar o meu nome. Sabe, meu amado irmão, minha amada irmã, quando Deus diz que será glorificado, Ele está dizendo que se manifestará no seu peso, com glória. Este é o Senhor. Jonathan Edwards, o puritano, o pastor amado, ele diz: Deus faz todas as coisas para a manifestação da sua glória, até mesmo os caminhos tortuosos de nossa vida são instrumentos para que a sua majestade brilhe com mais intensidade. Martin Lloyd Jones, ele expressa: a dureza do coração de Faraó aponta para algo, e ele fala: a história é moldada não pelos reis, nem por generais, mas pela mão de Deus, operando, ainda que invisível, em favor do seu povo. Mas além de conduzir o povo aonde ele estabeleceria o juízo contra os egípcios, mostrando a sua glória, um outro aspecto que salta do texto para nós, meus irmãos, é que nós vemos um Deus que manifesta a sua graça e molda Israel. O Deus Altíssimo, Ele deseja mostrar ao seu povo verdades maravilhosas, ensinamentos necessários para que Israel fosse moldado como nação, tirando de si o ranço da idolatria. Nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, que estamos falando de uma nação que estava mergulhada há 430 anos dentro da idolatria egípcia. O Senhor os conduziu por um caminho longo para educá-los e manifestar os seus prodígios, a fim que tivessem fé na mão poderosa de Deus. O apóstolo Pedro nos chama a atenção no capítulo 5, versículo 6, quando ele diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Meus irmãos, nós não precisamos esperar passar por caminhos difíceis na nossa vida para reconhecer que Deus é Deus, que Ele é o Senhor. Mas além de estabelecer juízo contra os egípcios e mostrar a sua glória, além de manifestar a sua graça e moldar a Israel, nós podemos ver também no texto que Ele estabelece este caminho que para os nossos olhos é improvável, para provar a fé e as intenções do povo. O livro de Deuteronômio, no capítulo 8, meus irmãos, nos mostra que Deus conduziu o povo pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los e prová-los, a fim de conhecer as suas intenções, ou seja, aquilo que estava no coração do povo. Quando tudo vai bem na nossa vida, meus irmãos, parece que o coração não revela a sua face, mas é no caminho do deserto, é no caminho tortuoso que os intentos do coração vêm à tona. Sabe, meus irmãos, Deus já conhecia e conhece todas as coisas, mas queria que os propósitos escondidos do coração daquele povo viessem à tona para serem tratados, para serem moldados.
As provações na nossa vida, meus irmãos, não são sinais de que Deus nos abandonou. Os caminhos tortuosos, os caminhos improváveis, não são sinais, meus irmãos, que temos um Deus que não nos ama. Você deveria questionar até o contrário. Fazendo mal, fazendo o erro, e está indo tudo bem, aí sim, você deveria começar a se preocupar. Mas aqui, meus irmãos, nós aprendemos que são oportunidades, e o quanto que nós precisamos, meus irmãos, depender do Senhor. E se você está caminhando nessa noite, num caminho deserto, num caminho difícil, lembre-se que pode não ser um juízo meramente punitivo, mas uma oportunidade para a graça providencial de Deus se revelar diante dos seus olhos. Mas quando nós olhamos para a nossa história e para a história desse povo, em meio a um caminho improvável, mas que é um caminho com propósitos bem estabelecidos da parte do Senhor, há uma terceira lição que nós podemos extrair. Deus conduz a história do seu povo estando sempre presente. Meus irmãos, o terceiro aspecto aqui, os versos finais do capítulo 13 mostram que Deus guia o seu povo e sempre os acompanha. Veja, o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. A coluna de nuvem não se afasta do povo de dia, nem a coluna de fogo se afasta, não permitindo caminhar à noite. Pelo contrário, meus irmãos, a coluna de nuvem de fogo era mais do que direção. Na verdade, era o símbolo da presença de Deus. A palavra usada aqui para coluna no hebraico, ela carrega a ideia de firmeza, de estabilidade. Era um sinal visível e contínuo de que Deus não apenas aponta ou apontava o caminho, mas caminhava com o povo. Bavinck, ele expressa na sua dogmática e ele diz o seguinte, comentando esse texto: a revelação de Deus no Antigo Testamento é sempre uma condescendência misericordiosa. Ele se abaixa, se mostra, se acomoda à nossa fraqueza, como um pai que caminha ao lado da criança. Eu fiquei lembrando, meus irmãos, quando a Nathalie era pequenininha. Uma vez nós fomos ao shopping. Pais, não façam isso. E a Nathalie tinha uma mania de ficar andando sozinha, de ir na frente, a gente puxava. Até um dia que eu e a Fabiana se escondemos. Mas nós estávamos de olho. E de repente a Nathalie olha para um lado e para o outro. E agora? Quem nunca fez isso? E aí, meus irmãos, nós fomos ao encontro dela. Às vezes parece que Deus está escondido aos nossos olhos quando os caminhos são improváveis. Às vezes parece que Deus não está se preocupando conosco. Às vezes pode parecer que nós, meus irmãos, não temos a presença de Deus porque está tudo caminhando ladeira abaixo. Mas saiba disso, Ele não só vê, Ele desce para acudir o seu povo, para socorrer. E eu estou usando essa palavra descer porque no próprio texto de Êxodo, capítulo 3, o Senhor diz, ouvi a aflição dos filhos de Israel e desci a fim de livrá-los. Meus irmãos, essa teofania, ou seja, essa manifestação visível e temporária do próprio Deus aqui, manifesta no fogo, na nuvem à noite, não era meramente uma nuvem diferente, mas era uma nuvem que brilhava com o fogo, com a presença de Deus, do Senhor de forma constante, visível. Era para que Israel não se esquecesse que Deus está presente. E desde Abraão, quando um pote contendo ali fumaça e fogo, passa no meio pelos animais, em Gênesis capítulo 15, expressando a aliança, selando a aliança de Deus, essa manifestação de Deus era um lembrete da sua promessa, que eu seja rasgado em dois, se eu falhar em cumprir essa promessa que eu fiz para vocês, de estar presente.
Tempos depois Moisés morre. Vem o livro de Josué e ele começa com a garantia da presença de Deus. Ser forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus está contigo uma vez na semana, no domingo à noite, quando estão cultuando a Deus. Não, por onde quer que andares, seja por caminhos improváveis, sejam por caminhos desconhecidos, seja por caminhos de calmaria ou tempestuosos, Deus está presente. Meus amados irmãos, essa manifestação de Deus era um lembrete da sua promessa. E ao longo da história, da narrativa do Antigo Testamento, Israel, por exemplo, teve o tabernáculo, a morada de Deus no meio deles, que ditava o ritmo da caminhada. Depois Salomão construiu o grande templo. Mas nós, irmãos, presta atenção nisso, nós temos um privilégio maior. O Senhor Jesus, ao subir aos céus, Ele fez uma promessa: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabe, o Senhor, ao confortar o coração dos discípulos, muito próximo da sua partida, Ele enviou, Ele afirma e faz a promessa de enviar o Consolador, e assim o Espírito Santo passa a habitar, não entre eles, mas neles. É a habitação também em nós, é presença real, é presença contínua em todos os instantes, em todos os lugares. O Senhor é presente quando o diagnóstico do médico não é favorável. O Senhor é presente quando a situação aperta dentro da minha casa, nos momentos mais difíceis. O Senhor é presente quando eu estou no meu momento mais feliz e quando tudo está dando certo. Deus está presente em todos os caminhos da nossa vida. E essa é a verdade, meus irmãos, que amparava o rei Davi. Por isso ele afirma: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque eu sou o rei? Porque eu tenho todo o poder? Porque eu tenho um grande exército a me amparar? Não! Porque tu estás comigo. Deus caminha ao nosso lado, independentemente das situações complexas, nebulosas, independentemente das lutas, dos perigos que enfrentamos. E assim como Israel, nós somos chamados a marchar confiantes, gratos pela presença do Senhor conosco. E hoje, meus irmãos, nós temos algo maior do que uma coluna de nuvem. Nós temos o Emanuel, o Deus conosco. Como expressa John Owen, o Espírito de Cristo habita em nós com uma permanência mais segura do que a nuvem no deserto. Mas às vezes a gente esquece disso. Às vezes nós somos tomados pela ansiedade. Às vezes nós somos tomados pela preocupação. Às vezes, como este povo, a semelhança desse povo que olha para o deserto, nós queremos voltar para a velha vida. Nós queremos voltar para a escravidão, para o Egito, e talvez achamos que é o fim, nós vamos morrer aqui. Deus vê o que você não consegue enxergar. Deus vê o caminho que você não consegue enxergar. Mas há uma última lição aqui, meus irmãos. O Deus que conduz o seu povo por caminhos que aos nossos olhos são improváveis, mas um caminho com propósitos bem estabelecido, aonde Ele se faz presente, é o Deus que age com providência na condução da história do seu povo. Veja, meus irmãos, a palavra nos mostra que Deus guia o seu povo manifestando a sua providência. Lá no deserto, Israel teve a oportunidade de conhecer de perto a graça e a provisão do Senhor. Embora tenham passado por muitas provações, embora eles tenham frequentemente murmurado, Deus permaneceu fiel e manifestou a sua graça provedora. Quando eles reclamaram de sede, o Senhor fez a água jorrar da rocha. Quando eles reclamaram de fome, o Senhor deu o maná e as cordonizes. Nas batalhas
o povo prevalecia quando obedecia à vontade do Senhor, como quando Moisés, com as mãos estendidas, ficavam erguidas, e eles aprenderam que a vitória não estava na força deles, mas na graça providencial do Senhor. Este povo aprendeu que as suas vestes, que as suas sandálias foram preservadas durante toda a caminhada no deserto. Até nisso Deus cuidou, meus irmãos. Nada lhes faltou. Eles tiveram abundância em tudo. Quando chegaram à terra prometida, perceberam que era muito mais do que eles esperavam. E a palavra que aparece aqui, meus irmãos, é uma palavra que também aparece lá em Gênesis capítulo 22, verso 14, onde o Senhor pelejará, onde o Senhor lutará, irá prover pelo seu povo. E quando nós afirmamos, meus irmãos, que Deus prover, nós estamos dizendo que Deus vê com antecedência e age com sabedoria. Ele vê as nossas necessidades, até mesmo aquelas que nem conhecemos. Mas Ele sabe o que nós precisamos. Providência, meus irmãos, é a demonstração do poder de Deus, onipotente do Senhor, pelo qual Ele sustenta o céu, a terra, todas as criaturas. Ele governa as folhas, a erva, a chuva, a seca, a fartura, a escassez, a comida, a bebida, a saúde, a doença, a riqueza, a pobreza, todas as coisas. Ele sustenta tudo. Deus não falha. Deus não se atrasa. Deus cuida de você no tempo certo. Meus irmãos, nós não temos uma promessa de que, ao virmos para a igreja, nós não passaremos por caminhos tortuosos, por caminhos improváveis. Nós não temos uma promessa que nós estaremos blindados de passar pelas intempéries dessa vida, que você não vai passar por enfermidades, que você não vai passar por escassez. Nós não temos, mas nós temos promessas da presença de um Deus que se faz presente e provê sobre a nossa vida. Lá em Mateus capítulo 6, o Senhor nos desafia a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, na certeza que aquilo que nos é necessário será acrescentado. Nós não devemos andar ansiosos ou preocupados, porque Deus cuida de nós. O apóstolo Paulo confia e ele diz: e o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com a gloriosa riqueza em Cristo Jesus. É por isso que Paulo pode expressar dizendo: tudo posso porque o Senhor me fortalece. Tanto numa escassez ou na abundância, Deus está me fortalecendo, porque Ele vai prover. Certamente, meus irmãos, nós temos incontáveis provas de como Deus tem cuidado da nossa vida, providenciando livramento, providenciando lugares ou o socorro aonde nós menos esperamos. Muitas vezes o Senhor não nos dá apenas o que precisamos, mas algo muito além do que a nossa real necessidade. E eu quero concluir e fazer uma aplicação final, meus irmãos, ou aplicações. O que fazer diante de tudo isso? O que fazer diante dessa narrativa? Amados irmãos, diante dessas verdades sobre a providência de Deus, sobre a ação de Deus, cabe a nós o que está expresso no Salmo 25, versículo 4. Joãozinho vai colocar para nós e nós vamos ler a uma só voz. Salmo 25, verso 4, vamos ler? Faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Não foi isso que você cantou? Mostra-me, Senhor. É fácil cantar, né? Mas quando o calo aperta, quando o caminho é improvável. Eu quero fazer algumas aplicações. Primeiro, clame ao Senhor por direção. A nossa oração deve ser dia e noite para que Deus oriente diante das inúmeras oportunidades e os caminhos que nós temos, para que saibamos escolher
quais caminhos nós devemos andar. Clame ao Senhor para que Ele seja sempre a nossa direção, e nos acompanhe para que andemos não pelos nossos caminhos, porque nós somos lembrados pelo autor de Provérbios, há caminhos que para o homem são caminhos direitos, mas que dão em morte. Mas que andemos pelos caminhos do Senhor, caminhos que é verdade. Muitas vezes podem parecer assustadores, improváveis aos nossos olhos, mas sempre será o melhor caminho, porque o Senhor, Ele tem a vontade que é boa, é perfeita e agradável para os seus filhos. Ore a Deus hoje ainda, diga: Senhor, me guie pelo teu caminho, não pelo que eu estou fazendo, porque o que eu faço tem dado tudo errado. E talvez aos seus olhos está dando tudo certo, mas será que não está te afastando de Deus? Será que o seu caminho não tem te levado para longe de Deus? Você já não tem mais o amor, já não tem mais a contemplação de que Deus é o Senhor. Segundo, confie e dependa de Deus. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que provações não são sinais de abandono. Deus nunca nos leva, meus irmãos, a um lugar onde Ele não possa nos sustentar, mas muitas vezes Ele nos conduz a um lugar onde apenas Ele poderá nos sustentar e nos prover a vitória. É aquela hora que nós falamos: não consigo, essas mãos, esses braços não têm força. É no deserto, aonde não temos condição de plantar, aonde nós não temos condição de colher, e a única coisa que nós devemos fazer é confiar. Mas ainda, além de clamar a Deus que direcione você, além de confiar e depender de Deus, esteja contente com a provisão do Senhor. Deus quer que nos alegremos com o que Ele tem feito e tem nos dado. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, nós reclamamos, quantas e quantas vezes nós murmuramos, quantas e quantas vezes nós estamos insatisfeitos com aquilo que temos, em vez de dar graças a Deus. Nós podemos não ter o que queremos, mas temos a provisão de Deus. Nós devemos louvar a Deus, nós devemos ser gratos a Ele, a maneira graciosa como Ele tem conduzido a nossa vida, como Ele tem conduzido ao longo de 100 anos a história dessa igreja. Os israelitas, meus irmãos, ao verem Faraó se aproximar, ficaram aterrorizados, clamaram ao Senhor, sem reação inicial. A única reação foi murmurar, desejando ter permanecido como escravos no Egito, ao invés de morrer no deserto. Eles estão reinterpretando o passado, reafirmando a sua incredulidade e rejeitando a Moisés. Achavam que a vida com Deus seria livre de dificuldades. Tem muito crente por aí pensando assim. Tem muita gente que acha que o fato de frequentar uma igreja vai livrá-lo de dificuldades. Não vai, meus irmãos. Mas eu me valo aqui, meus irmãos, das últimas palavras de Moisés no texto que nós lemos. E Moisés expressa uma palavra de confiança para o seu povo. Ele diz: não tenham medo, fiquem firmes, vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente se acalmem, acalmem-se. O Senhor está presente, meus irmãos. Não temais, estai firmes, vede, calai-vos. Como é que você está hoje? Como está a história da sua vida? Como que você tem trilhado a sua caminhada? Você é membro dessa igreja? Você que tem, ao longo da sua vida, escutado a mensagem semana após semana, mas que parece que não consegue entender por que, Senhor? Porque eu oro e parece que não tem acontecido nada. Por que, Senhor? Porque às vezes os caminhos na minha vida parecem ser tão difíceis, parecem ser tão complicados. Por que, Senhor? Meus irmãos, quantas e quantas vezes nós não nos sentimos perdidos neste mundo?
E não estou falando perdidos em termos de salvação, mas perdidos com tantas propostas, com tantos caminhos, que às vezes não conseguimos enxergar qual é o melhor caminho. E nós só estamos assim porque estamos tão preocupados olhando no deserto, ou mesmo olhando para os mananciais, e não temos olhado o suficiente para aquele que é sempre presente, nos conduzindo a caminhos que aos nossos olhos são improváveis, mas que tem um propósito bem definido nas mãos do Senhor, que é um propósito de juízo aos ímpios, àqueles que têm se levantado contra Ele, mas também um propósito de misericórdia para o seu povo, um caminho em que Deus está sempre presente. Vocês estão entendendo isso? Vocês estão compreendendo? Deus está presente, irmãos. Pode parecer difícil, mas Ele está lá. Se você não veio na escola dominical, você não vai entender esse gesto aqui. Mas também, meu irmão, minha irmã, é um Deus que provê. Eu não sei como vai ser amanhã, mas eu sei que Deus já está provendo na história do seu povo. Eu não sei como será os próximos dias, os próximos 100 anos desta igreja. Eu sei que eu não estarei mais aqui, mas Deus está provendo a história do seu povo. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Irmãos amados, talvez essa palavra tenha falado com você de forma direta, porque é a palavra que Deus quer falar ao nosso coração. E eu quero te convidar a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e com confiança entregar ao Senhor. Salmo 37 nos lembra: entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Confia no Senhor. Pai amado, Deus bendito, obrigado por esta noite, ó Pai, que a tua igreja se reúne aqui. Obrigado, ó Deus, por cada ato deste culto, onde nós tivemos a alegria, o privilégio de poder louvar o Senhor através da tua palavra, reconhecendo o teu senhorio, através das canções, dos hinos, dos cânticos. Obrigado, ó Deus, porque nós temos o privilégio de poder ver nossos irmãos em Cristo, fazendo parte de um mesmo corpo. Mas acima disso, obrigado por falar conosco, Deus. Que o teu Santo Espírito aplique, ó Deus, no nosso coração essas verdades. Que os fascínios dessa terra, que as preocupações não venham sufocar a semente da tua palavra. Ó Deus, se tiver alguém aqui nessa noite, Pai, que está se sentindo perdido, triste num caminho que parece um deserto, se tem alguém aqui, ó Pai, que só tem murmurado porque não consegue enxergar nada de bom na caminhada, se tem alguém aqui, ó Pai, que está clamando por uma resposta do Senhor, ó Deus, age com misericórdia, Pai. Obrigado por conduzir a história dessa igreja, Senhor. Obrigado por levantar homens e mulheres que confiaram no Senhor no passado e que já não estão mais entre nós, mas é certo que muitos desses estão com o Senhor. Pai, dá-nos a percepção que o Senhor está presente, mesmo quando não entendemos os caminhos do Senhor, mas podemos confiar na Tua soberana vontade, no Teu plano perfeito, na soberania do Senhor, que já escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Dá-nos paz nessa noite. Que façamos, ó Pai, como o salmista: deito-me, pego no sono, acordo, porque é o Senhor que me sustenta. E que amanhã possamos dizer isso: eu deitei, eu dormi, eu acordei, porque o Senhor me sustentou. Oh Deus, obrigado, Pai, pelo teu povo reunido aqui, pela palavra inerrante vinda dos altos céus. Assim nós oramos em nome de Jesus Cristo. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Deus e Pai, que o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a sua vida, enchendo o seu coração
de ânimo e da plena convicção da presença real do Deus triuno, sempre presente conosco, hoje, amanhã e por todo sempre. Amém e amém, Jesus. Podeis assentar, meus amados.